nós. Não importa se vencemos ou se perdemos, todo conflito, ele cria dentro de nós algum tipo de trauma, algum tipo de sentimento negativo, que nos faz muitas vezes perder o equilíbrio de nossas ações. O conflito, ele não agrega, o conflito, ele não edifica, o conflito, ele não dá nada para ninguém. É por isso que terça-feira, no culto de ensino, eu disse aos irmãos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O nosso conflito é espiritual. E agora nós vemos aqui um conflito dentro de casa. Havia aqui um conflito dentro de casa. Pode soar estranho, porque a Bíblia é clara em dizer que Eucana tinha 2 mulheres, mas na verdade Elpenina era a concubina de Eucana. Por quê? Vou explicar para vocês entenderem. Havia uma lei que não era de Israel, essa lei era muito mais antiga do que Abraão, que permitia que um homem tivesse um relacionamento superficial com uma serva de sua mulher, quando a sua mulher fosse estéril. Para quê? Para que ele tivesse descendência. Ele precisava ter filhos, ele precisava ter descendência. Ana era estéril. Só que eu queria que você entendesse uma coisa. Não era apenas uma mulher estéril. O verso 6, ele vai dizer que o próprio Deus fechou a madre de Ana. E é importante nós observarmos que uma vez que Deus fecha, só Ele pode abrir. E quando nós observamos aqui, parece que Deus está castigando, parece que Deus está trazendo juízo sobre Ana, mas não. Aqui havia um plano de Deus de fazer algo muito maior, não só para Ana, mas dentro de Ana. Por quê? Porque todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele não quer só nos abençoar, Ele quer abençoar nós por dentro e por fora. Ou seja, Ele quer fazer algo em nós, para depois fazer algo por nós. Nós precisamos entender esta direção de Deus. Ele sempre que Ele for fazer algo para nós, ao nosso favor, Ele vai primeiro fazer algo dentro de nós. Nós precisamos estar preparados para poder ser abençoados. Porque se nós não estivermos preparados para ser abençoados, a bênção ela pode nos destruir. É verdade. Como assim? Vou explicar. A Bíblia diz que Jesus um dia contou uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, e o mais moço, mais novo, chega para o pai e disse: pai, me dê a minha herança, me dê a minha parte da herança. Só que todo mundo aqui sabe que herança só se dá através da morte do pai. O que é do pai passa ao filho através de herança, de documento, de testamento, enfim. Herança é um direito do filho, porém ele só tem direito quando o pai morre. Aquele pai não tinha obrigação de dar a herança ao seu filho, mas ele disse: tá bom, eu vou te dar, e deu. E a Bíblia diz que não passou muitos dias, aquele menino pega todas as suas coisas e vai embora da casa do pai, e vai para um lugar longe, e gasta tudo. Gasta com as meretrizes, gasta com as festas, gasta com a vida. E quando não, ele olha e não tem mais nada. E aí é um problema muito sério. Porque ele está longe da casa do pai, acabou todo o dinheiro e ele vai cuidar de porcos. Agora, por que ele chegou nesse estágio? Por que ele desceu a esse nível? Porque ele recebeu a sua herança em um momento errado. Ele não tinha estrutura, ele não tinha base, ele não tinha maturidade para administrar o que era seu por direito. E aquilo que era para ser bênção se tornou maldição. Então, algumas vezes nós precisamos entender que essa demora que às vezes está acontecendo na nossa vida é Deus trabalhando em nós primeiro.
Por quê? Porque Deus ele não quer só nos abençoar, Ele quer nos fazer uma bênção. Ele quer que sejamos uma bênção. Ele quer que sejamos alguém que não seja só abençoado, mas que sejamos bênção. Nada que Deus fizer para nós ou ao nosso favor deve ser para nos colocar acima de alguém ou melhor do que alguém. Então às vezes Deus ele primeiro trata conosco para depois nos abençoar. Foi isso que Ele fez com Ana. Aleluia, glória a Jesus. Observe que o próprio Deus fechou, cerrou. A Bíblia diz que Deus cerrou, fechou, travou a madre de Ana. E uma das piores desonras para uma mulher naquela época era ser impedida de ter um filho. O maior sonho da mulher era ter um filho, porque a mulher que tinha um filho, ela era aclamada como bendita, como abençoada. E uma mulher que não tinha filhos era uma desonra. E a Bíblia diz, a sua rival, imagine, olha só o tamanho do conflito, que a Bíblia diz que elas eram rivais. E a sua rival a provocava. Quando que se dava isso? Uma vez por ano, Eucana subia a Siló para sacrificar ao Senhor. Era uma festa anual. Então todo mundo subia para sacrificar ao Senhor. E no caminho para ir adorar, no caminho para ir sacrificar, Penina provocava Ana. E a Bíblia diz que provocava para irritar. Agora perceba comigo, Penina não tinha propósito de sacrificar. Penina não tinha propósito de cultuar, de adorar. Ela queria irritar Ana, ela provocava. E o problema de muitas pessoas hoje em dia é que no caminho de casa até o caminho da adoração, qual é até o lugar da adoração? O lugar da adoração é quando nós nos reunimos para adorar. O lugar da adoração é quando nós nos reunimos especificamente para adorar. Nós não viemos aqui para outra coisa a não ser para adorar. Então, no caminho de casa até o lugar da adoração, nós precisamos extrair, retirar, aniquilar de nós toda esta síndrome de Penina, de querer irritar, de querer provocar a Ana. Por quê? Porque senão nós vamos ser uma Penina que não estamos tendo um propósito na adoração. Eles iam para um lugar de adoração e Penina ia irritando a Ana. Por quê? Porque não tinha propósito de adoração. A Bíblia vai afirmar para nós que era assim todas as vezes. E a Bíblia diz que Ana chorava e não comia. Então dá para entender aqui que o pivô do conflito era a Penina. Porque a Bíblia diz que ela, no verso 7, a sua rival a provocava excessivamente. Imagina só. Não era apenas uma indireta, não era apenas uma piada. Provocava excessivamente para irritar. É o versículo 6 que vai falar. Então eu começo a entender que não havia uma proposta de adoração no coração de Penina. Ela só queria saber de provocar. Porque Penina tinha filhos e a Ana não tinha. E ela provocava para irritar. E aí Ana chorava e não comia. Agora presta atenção comigo numa coisa. Não foi na primeira oração que Deus respondeu a Ana. Não foi no primeiro momento que Deus respondeu a Ana. Foi depois de uma perseverança de Ana. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Você precisa entender se o teu pedido é para a glória de Deus ou para a sua glória. Eu preciso entender se o que eu falo com Deus é para a glória de Deus ou é para a satisfação do meu ego. Por quê? Porque Tiago, na sua carta, ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazerem seus deleites.
Será que o que nós estamos colocando em propósito de Deus é para nosso ego ou é para a glória de Deus? Aleluia. Por quê? Porque Deus ele está preocupado em fazer um tratado na nossa vida que seja para a glória dele, não para a glória nossa. Vou explicar para você entender melhor. Não foi na primeira oração. A Bíblia não dá detalhes de anos. Alguns estudiosos acreditam que demorou aí uns 20 a 25 anos. Já parou para pensar? Se isso for verdade mesmo, a Bíblia não diz, mas os estudiosos acreditam que demorou de 20 a 25 anos até Samuel nascer. Você já percebeu que às vezes demora? Por quê? Precisamos ver como estamos pedindo. Por quê? Porque se Penina irritava a Ana excessivamente para provocar, como que você acha que Ana estava orando? Como que você acha que ela estava pedindo um filho a Deus? Senhor, eu vou conjecturar aqui, vou fazer como se fosse, vou dar asas à imaginação aqui. Senhor, me dá um filho, porque quando ele nascer, eu vou ir lá, eu vou esfregar ele na cara de Penina e falar: me irrita agora. Estou pensando, tá? É um pensamento meu, oração de Ana. E agora o que você vai falar? Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui, ó. Teu filho também. Tá pensando o quê? Que é só você? Enquanto o pensamento está em mostrar para a Penina que ela pode gerar também, a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Enquanto o pensamento de Ana estava em Penina, focado em Penina, vidrado em Penina, pensando em Penina, querendo ser abençoado por causa de Penina, querendo ser abençoado porque Penina provoca, porque Penina irrita, querendo ser abençoado para mostrar para Penina que também tem bênção para ela, Deus fechou a madre. Mas um dia, diz a Bíblia, e é isso aqui que é interessante nós observarmos, como que estamos orando? Porque nós temos aflições, nós somos aflitos, nós passamos por provas, passamos por tribulações e precisamos saber se estamos orando para que Deus faça com que a glória e o nome dele seja glorificado, ou porque nós queremos apenas que o nosso ego seja alimentado e seja satisfeito. O Senhor, ele quer nos abençoar, mas ele quer nos abençoar para a glória dele. Ele quer fazer de nós uma bênção, mas ele quer fazer de nós uma bênção para a glória dele. Se a nossa vida não for para glorificar a Deus, então nós precisamos começar a mudar o nosso direcionamento de oração. Aleluia. Então havia esse conflito, havia esse problema, esse grande dilema. E agora, um dia, eles vão para Siló. E a Bíblia diz que Ana, depois do momento da comida, depois daquele momento, ela foi orar. Ela levanta-se e foi orar. E a Bíblia diz que ela foi orar com amargura de alma. Porque, gente, presta atenção, ficar triste não é pecado, ficar amargurado também não é pecado. O que nós precisamos é ter disponibilidade para clamar a Deus quando estamos amargurados e tristes. Porque como seres humanos nós temos a tendência de deixar de orar quando esse sentimento aperta a nossa alma. Mas a Bíblia é clara, se nós estivermos tristes, nós precisamos orar. Porque é nesse momento que o consolo de Deus vem sobre nós. Ela foi orar com amargura de alma. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós que nesse dia ela fez um voto. Eu disse a vocês, e é por causa dessa oração que eu fiz aquela conjectura, que eu dei asas na imaginação, por causa dessa oração. Porque ela orou aqui, ela orou diferente aqui. Ela fez uma oração e ela orou assim, ó: Senhor,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, falando dela, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre da sua cabeça não passará navalha, que era um voto. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela não está mais preocupada com Penina. Ela não está mais preocupada com a rivalidade de Penina, com a irritação de Penina, com a provocação de Penina. Ela mudou o curso da sua oração. E agora ela fez um voto com Deus para glorificar a Deus. Por quê? Porque esse período aqui era um período de escassez espiritual. O sacerdote aqui era Eli. Os filhos de Eli estavam profanando o santuário de Deus. Deus agora precisava de alguém para colocar naquele lugar, para que aquele lugar pudesse continuar sendo um lugar que Deus pudesse manifestar a sua glória. Deus precisava de alguém. E eu vou dizer uma coisa: quando o seu pedido, quando a sua necessidade está atrelada com a vontade e o propósito de Deus, nada vai impedir Deus de te abençoar. Nada. Glória a Jesus. Nada. Aleluias. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu devolvo ele para ti. É o voto dela, voto de Ana. Aleluias. Eu não quero saber se Penina vai ver, se Penina vai deixar de ver. Eu não quero saber se vai mostrar dela. Se o Senhor me der um filho varão, eu devolvo ele para o Senhor. Ou seja, eu não quero mais saber se ele vai ser meu, se eu vou mostrar para fulano. Não. Se o Senhor me dá, eu dou ele para o Senhor de volta, para a glória de Deus. Aleluia. Parece que eu vejo Deus olhando do céu falando: gostei. Aleluia. Glória a Jesus. Por quê? Porque tem muita gente que tem a vida atrasada porque fica só pensando no que os outros vão falar dele. Eu vou pensar dele, eu estou falando dele, eu vou pensar dele. Aleluias. Tem gente que vive a vida mais preocupada com a opinião alheia do que com a mesmo. Aleluia. E Deus está dizendo para nós nessa noite: se preocupe naquilo que Deus tem a seu respeito. Não importa os alheios, o que importa é você e Deus. Glória a Deus. Nós vivemos uma geração manipulada. Estão mais preocupados com as opiniões alheias. E tem muita gente por aí afora que agrada tanto os homens, agrada tanto aqueles que estão ao seu redor, e esquece de agradar a Deus. E o nosso compromisso é agradar a Deus. Nós não estamos compromissados em agradar homens. Nós precisamos servir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente preocupada com as opiniões alheias. Muita gente preocupada com as situações de pessoas. Tem gente que eu não vou usar verde porque fulano não gosta do verde. Falou que o verde é feio. O problema de quem não gosta de verde. Agora nós não precisamos estar montados dentro daquilo que estão falando ao nosso redor, das opiniões alheias, das manipulações. Nós precisamos estar pautados na palavra de Deus, porque o nosso compromisso é com o céu, é com Deus, é com a palavra. Se você começar a fechar os olhos e os ouvidos para os alheios e começar a olhar para o céu, você vai ver que a sua vida vai começar a voar, vai ser que nem um avião. Aleluia. Quando dá aquele impulso, né? No avião que você está ali, que ele vai caminhando, quando ele vai dar um impulso, quando o piloto puxa aquela manivela, aquele manche, que dá aquele impulso assim, que antes era o moço avisou: põe o cinto! Era o moço avisa, todo mundo avisa: põe o cinto, porque vai decolar! E aí dá aquele impulso e o avião. É a sua vida. Se você parar de olhar para os outros, dar ouvido para os outros, começar a olhar para Jesus e dar ouvido para Jesus e ouvir o que Ele fala, o que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Pois é. Ela fez um voto.
fez um voto ao Senhor. E o voto agora não estava mais preocupado com a sua rival, Penina. Ela falou: o Senhor me dá e eu devolvo ele para o Senhor. Vou continuar sem filho. Ele vai ser o Senhor. O Senhor me dá e eu devolvo. Eu só quero ter a dignidade de poder dar à luz. Eu só quero ter a honra de poder dar à luz. Mas eu não vou ter filho. O Senhor me dá e eu devolvo. Deus disse: gostei, que eu preciso de alguém. E aí, a Bíblia diz que ela demorou-se na oração. Versículo 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Já demorou na oração, irmão? Já demorou na oração? Já experimentou fazer isso? Aleluia. A nossa época, ela está sendo uma época de muita dificuldade espiritual. Muita coisa hoje está mais fácil do que antigamente. Na nossa vida secular, é verdade. Muita coisa está mais fácil do que antigamente na nossa vida material, na nossa vida secular. Mas na vida espiritual nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande. Sabe por quê? Porque nós não temos um povo, eu estou falando em geral, isso aqui não é na semente da fé, aqui não, é geral. Um povo que se demora na oração. Mas eu quero estimular esta igreja a ter uma vida de oração. Por quê? Porque para experimentar milagres de Deus precisamos ter uma vida de oração. Precisamos orar. Precisamos entrar em propósito com Deus. Precisamos derramar a nossa alma. Derramar a nossa alma. Precisamos nos ajoelhar perante o Senhor e derramar a nossa alma diante de Deus para poder experimentar coisas grandes de Deus. Quer ver algo novo na tua vida espiritual? Faça algo novo diante de Deus. Quer ver Deus fazer coisas que Ele não fez? Faça coisas que você não faz. Ore mais. Ore mais. Glória a Deus. Aleluia. E aí a Bíblia diz que ela demorou na oração. Ela estava num voto com Deus, ela demorou. E aí o sacerdote ele foi lá e viu. E ele disse que ela estava embriagada. E havia algumas razões para ele dizer isso. Por quê? Primeiro, ela estava lá de joelhos e ela estava chorando tanto que ela não conseguia pronunciar palavras. Então ela só mexia os lábios. Ela não conseguia pronunciar. Tanto era o choro. Tanto era o choro. Segundo, ela estava em um local proibido. Ela entrou para dentro do santuário e dobrou os joelhos no cantinho e ficou lá. Aí o sacerdote olhou e falou: pronto, além de estar num lugar que ela não pode estar, está ali só. Está cheia de vinho. Falou: minha filha, até quando você vai ficar assim, embriagada? Até quando? Sai dessa vida. Ela disse: não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, mas eu estou falando com o meu Pai. Eu estou falando com o meu Deus. Tribulação de espírito, porque tem dia que nós estamos atribulados de espírito. Tem dia que é só misericórdia de Deus. Tem dia que... Mas tribulação de espírito tem duas formas da gente acalmar o espírito. Primeiro, orando. Segundo, cantando. Perceba uma coisa: quando você levanta pela manhã, que você ora, você é uma pessoa melhor. Se você não fez esse teste, eu dou esse conselho para você. Pela manhã, levante, dobre o joelho, fale com Deus antes de qualquer coisa, antes de trabalhar, antes de fazer os afazeres da casa, antes de qualquer coisa. Levante e fale com Deus. Fale com Deus pela manhã. Você vai ver que você vai ser uma pessoa melhor, o seu dia vai ser diferente. Levante e fale com Deus. Experimente dizer: bom dia, Senhor. Aleluia.
Experimente dar bom dia para Jesus. Já experimentou dar bom dia para Jesus? É coisa de crente. Experimente levantar de manhã e falar com Deus: bom dia, Senhor, muito obrigado por essa noite. Fale com Ele alguma coisa. Elogie Ele. Fale alguma coisa. Ore de manhã. Você vai ver que o seu dia vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Eu creio. Mas, pastor, eu levanto já na correria. Levanta 10 minutos. Dá 10 minutos para Deus de manhã. Só 10. E você vai ver que diferença vai fazer na tua vida, no teu dia a dia. Você vai ver. A calma de Deus vai vir sobre o teu coração, a paciência, a tranquilidade de Deus. Eu disse já direto aqui sobre frutos do Espírito. É assim que a gente cultiva. Você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Experimente levantar de manhã e falar com Deus. Uma alegria vai vir sobre você. Vai ser um negócio que até você vai ficar: estou tão alegre, eu estou feliz. Nada vai roubar minha paz, nada vai tirar minha bênção, nada. Aleluia, glória a Jesus. Quando você tiver uma brecha no seu tempo, ore de novo. 5 minutos, 10 minutos. Quando tiver uma brechinha ali, levanta de manhã, depois a tardezinha. Dá uma: ô Senhor, estou aqui de novo, muito obrigado, e fica em mim. Quando Paulo fala orar e se cessar, é você ficar ligado com Deus ali o tempo todo. Né? Tá passando um pano no chão, mas vai falando algumas coisas com Deus, tá lavando louça, tá andando na rua, dirigindo, na onde você estiver, vai mentalizando o Senhor, vai falando com Deus. Numa brechinha que você tiver no seu tempo, no seu dia, pegue um lugarzinho, toque o joelho, fale com Deus alguma coisa. E quando for à noite, fale de novo com Ele. A vida de quem tem coragem de fazer propósito com Deus muda. A Bíblia diz que depois dela conversar com o sacerdote, ela disse: olha, não tenha a tua filha por filha de Belial, não tenha a tua filha, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, eu estou angustiado, eu estou atribulada de espírito, mas é na aflição que eu tenho falado com Deus até agora. Aí o sacerdote disse: filha, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. E aí, quando ele fala isso para ela, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Ela foi orar triste, mas levantou da oração com um semblante diferente. Porque, irmãos, expressões faciais refletem aquilo que está na alma. E a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O semblante dela já não era triste. Aí adoraram, voltaram para casa. Quando foi no ano seguinte, ela não sobe. Sabe por que ela não sobe? Porque ela teve um filho. Glória a Jesus. Aleluias. Quando ela orava querendo um filho para competir com Penina, nada aconteceu. Mas quando ela olhou para o céu e disse: eu estou de volta ao Senhor, que eu não estou mais preocupado com ela, eu estou preocupado com o Senhor, então eu estou de volta ao Senhor. O Senhor abriu a mala. Ela gerou, ela teve um filho. E sabe quem foi o filho? Samuel. E se você começar a estudar a história de Samuel, você vai ver quem foi Samuel. Samuel foi um dos homens mais honrados da Bíblia. Ele foi juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Ele foi o homem que Deus usou para ungir o primeiro rei de Israel e o segundo rei, que foi Davi, que foi o maior rei de Israel. Quem ungiu? Samuel. Samuel, aonde ia, a cidade fechava para receber ele e havia festa, porque ele era a própria representação de Deus. Tudo isso por quê? Porque a mãe dele fez um voto ao Senhor e parou de se preocupar com a sua rival e começou a se preocupar com Deus e ela. Glória a Jesus, aleluia. Se preocupe com Deus. Fique preocupado. Será que Deus quer me ouvir? Será que
demorei muito a falar com Deus. Se preocupe assim. Abra sua Bíblia dia a dia na sua casa, leia alguma palavra. Pastor, eu tenho alguma dificuldade, eu tenho muita habilidade na Bíblia. Vou dar um conselho para você. Todo dia de manhã, leia um salmo. Abre um salmo e vai ler. Lê um. No outro dia você lê outro de manhã. Salmo. Pastor, e quando acabar salmo, leia Provérbios. Pastor, e quando acabar Provérbios, leia Eclesiastes. Pastor, e depois? Eu quero começar a ler a Bíblia assim de uma maneira mais intensa, mais cotidiana. Leia o Novo Testamento. Se você tem dificuldade para entender algumas coisas, leia a história de Jesus. Você vai ver que a sua vida espiritual vai ser melhor. Sua alma, seus sentimentos, dentro de você, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais perto de Deus. Você vai começar a ter experiências com Deus. Depois você vai chegar e falar, pastor, é verdade. É verdade, eu comecei a ter uma rotina diferente em relação à oração e à leitura da Bíblia, e as coisas começaram a mudar. Sabe por quê? Porque oração e leitura da Bíblia é alimento espiritual. Faça isso e você vai ver como Ana. Você esperou tanto, mas agora você mudou de atitude. Como Ana, você vai colher a bênção sobre a tua vida. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu tenho falado a palavra que o Senhor coloca no meu coração nesta noite. Ó Deus, o Senhor tem me dado, ó Pai, a palavra de instrução para a tua igreja. O Senhor tem me levado a instruir a tua igreja a uma aproximação maior contigo. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a estar perto de Ti dia a dia. Nos ajuda a estar próximo de Ti no trabalho, em casa, na rua, resolvendo nossas coisas, resolvendo, ó Pai, tudo que temos para resolver na nossa questão pessoal. Mas, ó Deus, não deixa, Senhor, que perdemos a comunhão contigo, e não deixa que roubem a comunhão, porque existe muito ladrão de comunhão, ladrão de espiritualidade, ladrão de paz no nosso caminho no dia a dia. Que possamos, ó Pai, cultivar uma vida de contato, de comunhão, de oração, de leitura da palavra, de meditação bíblica, porque